Glória a Jesus, louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados e queridos irmãos do canal, eu vos cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba, amados irmãos, a saudação da sua irmã em Cristo, missionária Maria Helena. Mais uma vez, amados irmãos e ouvintes, estou trazendo aqui um estudo bíblico da Palavra do Senhor para a nossa edificação espiritual. O estudo que traz por título Abatidos, mas não destruídos. E neste momento eu já me encontro aqui com a minha Bíblia aberta no livro de 2 aos Coríntios, 4, do versículo 9 até o versículo 11, né? Vamos ler aqui então no versículo 9, que nos diz assim: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Glorioso Deus e maravilhoso Pai Celestial, neste momento, Senhor meu Deus, eu me encontro diante de Ti, da Tua presença, Pai. Ó Pai querido, para Te pedir que o Senhor neste momento venha, Senhor meu Deus e meu Pai, me dar a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem do alto. Porque nós sabemos, Pai, que a sabedoria, Senhor, desta terra é terrena, aleluia, animal e diabólica, como nos fala a Tua palavra. Mas a palavra que vem dos altos céus, ela edifica, meu Pai, a nossa vida espiritual. Por isso, meu Deus e meu Pai, que neste momento, Senhor, o Senhor venha usar a minha pessoa, Senhor meu Deus, o Senhor venha usar este pequeno vaso, meu Pai, para trazer uma mensagem vinda da parte do Senhor aos nossos irmãos, às nossas irmãs, que necessitam, Senhor, de uma palavra espiritual, Pai. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, como eu tinha falado, né? Esse título, que é um título tão lindo, tão especial, abatidos, mas não destruídos. Verdadeiramente, né? Nós sabemos que o homem, que é a mulher de Deus, muitas vezes se sente abatido com as lutas, com as provações desta vida. Mas ele não pode ser destruído, porque só quem pode destruir, glória a Deus, o ser humano é o próprio Deus, porque foi Ele que criou. Ele pode, né, destruir, ele pode, glória a Deus, ter um tempo determinado para aquela pessoa viver, mas Satanás, ele não pode destruir. Então nós sabemos, amados irmãos, que o inimigo chamado Satanás, ele muitas vezes ele arma laços, arma setas, flechas malignas para destruir o cristão, o homem, a mulher de Deus, que procura ser fiel ao Senhor. Mas como nos diz aqui este versículo, esses versículos bíblicos, em 2 Coríntios, capítulo 4, poderemos ser até mesmo abatidos, mas jamais seremos destruídos pelo inimigo. Ainda que ele venha lançar as suas setas malignas, mas ele não poderá destruir o homem ou a mulher de Deus que procura ser fiel ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 9 nos diz a palavra do Senhor: perseguidos, mas não desamparados. No versículo 9 nos diz que poderemos ser perseguidos, mas não seremos desamparados pelo Senhor. Seremos também abatidos, mas não seremos destruídos
pelo inimigo da nossa alma. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Poderemos ser até mesmo desamparados pelas pessoas, desamparados por aqueles nossos melhores amigos, que muitas vezes dizem ser os nossos amigos, ou até mesmo foram nossos amigos, entre aspas, mas que hoje não são mais nossos amigos, porque o verdadeiro amigo é Jesus Cristo. É o único que entende a tua situação, é o único que entende a tua luta, é o único que entende a tua fraqueza. Jesus Cristo, amigo chamado Jesus Cristo, Ele é o único que pode entender você. As pessoas podem não entender você, os teus melhores amigos podem não entender você, mas Jesus Cristo, Ele é o melhor amigo. Então, se nós formos desamparados pelo amigo, formos desamparados pelos nossos familiares, pelo filho, pela filha, pelo pai, pela mãe, mas o Senhor não nos desampara. Ainda que sejamos desamparados pelas pessoas, Jesus Cristo, Ele não nos desampara. Louvado seja o nome do Senhor. Poderemos estar abatidos com alguma luta, abatidos com alguma perseguição, abatidos por causa de uma provação que muitas vezes para nós parece não ter solução. Para nós, quando nós estamos passando por uma luta, nós olhamos na frente dos nossos olhos aquela luta e achamos que não tem jeito, mas sabemos que Jesus Cristo, Ele é a solução para todas as nossas lutas e dificuldades. O nosso Salvador Jesus Cristo, Ele tem a solução. Mas nós, amados irmãos, amadas irmãs, como seres humanos, que temos dores, sentimos tristezas, parece para nós que esta luta não vai acabar, que nós não vamos conseguir vencer esta luta, mas sabemos que Jesus Cristo, quando nós estamos desanimados, abatidos, o Senhor Jesus chega na hora certa para resolver os nossos problemas. Jamais seremos destruídos. Esta luta que você está passando, minha amada irmã, esta luta que você está passando, meu amado irmão, ela não vai te destruir. Se você é uma pessoa fiel, se você é uma pessoa temente a Deus, se você é uma pessoa humilde de coração, essa luta não vai te destruir. Esta luta, ela vai te trazer bênçãos, ela vai te trazer vitórias. Nós nunca podemos olhar, como eu sempre falo, nunca podemos olhar aquela barreira que está na nossa frente, mas precisamos sempre olhar além daquela barreira, porque sabemos que além daquela barreira, que os nossos olhos físicos e espirituais não podem enxergar, ali está a nossa vitória. Glória a Deus. No versículo 10 nos diz assim, glória a Deus, versículo 10, né? Nos fala sobre a mortificação. Vamos ver aqui na Bíblia o versículo 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Glória a Deus, trazendo a mortificação. Quando somos perseguidos, amados irmãos, abatidos, desamparados, isso faz lembrar em nós a morte e o sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós estamos passando por uma perseguição, por uma luta, por uma dificuldade, pode ser até mesmo financeira, né? Pode ser na família, pode ser conjugal, pode ser até mesmo espiritual. Glória a Deus, tudo aquilo que nos faz chorar, tudo aquilo que nos faz derramar lágrimas,
porque Jesus também chorou. Faz lembrar a morte e o sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sofreu. Ele carregou aquela cruz pesada nos seus ombros pelos nossos pecados. Ele foi esbofeteado por nossa causa. Nós é que teríamos que estar no lugar dele. Mas ele sofreu no nosso lugar. Ele foi judiado, injuriado. Você está sendo injuriada, minha irmã? Meu irmão? Jesus foi injuriado. Você está sendo caluniada? Estão falando de você aquilo que você não fez? Estão dizendo que você fez aquilo que você não fez, que você agiu da maneira que não agiu, que você praticou aquilo que você não praticou? Jesus também passou por isso. Disseram que Jesus era mentiroso, disseram que Jesus estava endemoniado, falaram tantas coisas, disseram que Jesus estava se levantando contra a lei daquela época, mas Jesus nada disso fez. Jesus veio para cumprir a ordem do Pai aqui nesta terra. Jesus veio para pregar a palavra. Mas o que fez aquele povo, amados irmãos, murmurarem, perseguirem, injuriarem Jesus? O ciúme, a inveja. Quantas vezes as pessoas têm inveja de você, minha amada irmã, meu amado irmão? Como eu sempre digo, é aquela história do vagalume, né? E da cobra. Muitos não podem ver o teu brilho, não querem ver o teu brilho. Muitos não querem ver o teu brilho, então eles procuram te injuriar, te caluniar, falar coisas contra a tua vida, porque não quer ver você brilhar. Jesus também, tiveram inveja de Jesus, porque Jesus fazia sinais, maravilhas, e Jesus pregava a verdade, falava a verdade. Jesus falava para eles que eles estavam em pecado, que eles tinham que abandonar os seus pecados, mas eles não queriam abandonar os seus pecados. Eles não queriam abandonar os seus velhos costumes. E por isso eles perseguiam a Jesus até a morte, né? Então, quando nós passamos sofrimento, sabemos que Jesus passou muito mais por nós. Aquilo que nós passamos é tão pouco diante daquilo que o nosso Salvador Jesus Cristo passou. O Senhor Jesus, ele sofreu morte de cruz, ele derramou sangue inocente. Nós não derramamos sangue, mas Jesus derramou sangue inocente por nós, para que hoje nós não viéssemos derramar sangue, né? Glória a Deus. E quando vencemos tudo isso, amados irmãos, lembramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a vitória sobre a morte e o inferno. Depois que você passar pela prova, depois que você passar pela perseguição, depois que você passar por esta luta tão grande que você está passando, esta tribulação, você vai vencer esta luta. Jesus venceu. Ele ressuscitou o terceiro dia e ele está à destra de Deus Todo-Poderoso. Ele está feliz, esperando a sua amada igreja na glória. E depois que você passar tudo isso, a vitória vai ser grande na tua vida. Aí você vai lembrar a ressurreição de Cristo. Aí você também vai lembrar as vitórias de Cristo sobre a morte e o inferno. A tua vitória é para lembrar a vitória de Cristo. O teu sofrimento é para lembrar o sofrimento de Cristo. E a tua vitória, como eu já tinha falado, é para lembrar a vitória de Cristo. No versículo 11, vamos ler aqui que nos diz assim, no versículo 11, glória a Deus. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós, ou seja, em nossa carne mortal. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, amados irmãos, nós que vivemos, estamos entregues à morte todo dia, nos diz o versículo 11. Mas não estamos vencidos pela morte.
seja ela física, seja ela espiritual, devemos, amados irmãos, nos alegrar, porque nós não seremos vencidos por a morte, nem pela morte espiritual e nem pela morte física. Glória a Deus. Então nós devemos, amados irmãos, nos alegrar quando passarmos por várias provações. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. As provações, vamos ler Êxodo, capítulo 20 e versículo 20. Agora nós vamos falar, amados irmãos, sobre as provações. Êxodo, capítulo 20, versículo 20. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que lindo esse versículo, né? Vamos ler de novo? E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. A provação é para que não pecamos. A provação, glória a Deus, é para que nós venhamos a temer a Deus e saber e ver que Ele é grande e tem poder para nos exaltar e também para nos abater. Então a provação, amados irmãos, na nossa vida é para nos amadurecer espiritualmente e para que nós venhamos ter temor de Deus, temor do Senhor. Quando somos provados, aprendemos a nos humilhar e chegarmos mais perto do Senhor. Então, amados irmãos, não se preocupe com a tua provação, ela vai passar. Então, somente confie no Senhor. Porque nós sabemos que quando nós estamos passando por uma provação, estamos passando, amados irmãos, por uma luta, glória a Deus. O que acontece, né? Quando nós estamos passando por uma luta, aí nós nos humilhamos. Aí, amados irmãos, nós suplicamos a Deus. Muitas vezes a nossa luta, a nossa provação, para que ela serve? Para nós nos humilhar. Ela serve para nós suplicar a Deus. Porque às vezes nós ficamos acomodados quando tudo está bem na nossa vida. E Deus então permite a luta para que, na prova, nós venhamos correr para os braços do Senhor Jesus. Suplicar a Ele e nos humilhar na presença dEle. Zacarias capítulo 13 e versículo 9 nos diz assim: e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Olha que lindo, né? Esta palavra, que está no livro de Zacarias, capítulo 13 e versículo 9. O Senhor, Ele falou para Zacarias, glória a Deus, que faria aquele povo passar pelo fogo, para que aquele povo pudesse ser purificado, né? Farei a terça parte passar pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e provarei como se prova o ouro. A purificarei e a provarei como se prova o ouro. O que o ourives faz com o ouro? Ele põe o ouro no fogo, porque se for ouro, não vai pretear, se for ouro, não vai ser destruído, porque é ouro. Então, amados irmãos, Deus prova nós, para ver se nós somos ouro, para ver se verdadeiramente nós somos fiéis a Ele, para ver se nós não vamos, glória a Deus, amar a Deus só na hora da bonança, para ver se nós não vamos amar a Deus só na hora da bênção. Então Deus nos prova, assim como Ele provou Jó.
O Senhor também provou Jó. Satanás, ele estava observando a Jó como ele observa a tua vida e a minha vida. E agora ele observando a Jó, ele chega na presença de Deus e fala para Deus. Glória a Deus. Ou seja, ele chega na presença de Deus e Deus fala para Satanás. Viste o meu servo Jó como ele é fiel? Então, amados irmãos, nós sabemos que o Senhor, ele provou a Jó. Nós não vamos falar nesse assunto de Jó porque é outro assunto, mas o Senhor provou a Jó. Isso também se enquadra nessa aprovação, nesse estudo da palavra do Senhor, que nos fala sobre a aprovação, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós sabemos que cada um de nós temos que nos humilhar e suplicar a Deus na hora da prova, na hora da luta. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vimos, amados irmãos, em Salmos capítulo 102, versículo 23, o salmista ele fala assim: abateu a minha força no caminho, abreviou aos meus dias, diminuiu os meus dias. Esta é a palavra. Glória a Deus. Diminuiu os dias meus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcanço todas as gerações. O salmista ele falou para Deus que Deus não levasse ele naquela luta, que Deus não levasse ele naquele sofrimento. O salmista também foi abatido por Deus. Ele já não tinha forças na caminhada da vida. Não sabemos qual a luta do salmista. Não sabemos, amados irmãos, que luta que o salmista estava passando. Mas provavelmente pode ter sido uma perseguição, pode ter sido uma enfermidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Também no Salmo 142, versículo 6, nos diz assim: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Provavelmente o salmista estava passando por perseguição. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele também foi abatido. O Senhor abateu ele e diminuiu os dias de vida dele. Mas será que o salmista morreu porque Deus diminuiu os dias de vida dele, agora ele morreu antes do tempo? Não, porque ele se humilhou. Ele chorou na presença de Deus. Ele se humilhou, ele suplicou a misericórdia do Senhor. Então nós sabemos que esses Salmos 102, 23 e também 142, 6, o salmista está em oração, o salmista está em súplica e humilhação na presença do Senhor, para que Deus viesse e socorresse o salmista. Você precisa orar, você precisa suplicar, você precisa se humilhar na presença do Senhor, para que Ele socorra você, amado irmão. Nós precisamos nos humilhar para que Ele nos socorra. Porque, glória a Deus, todo aquele que se humilha, todo aquele que suplica ao Senhor e se humilha na presença do Senhor, Deus traz livramento, livramentos para os humildes. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei a tua luta, né? Não sei qual é a sua luta, se é perseguição no ministério que você exerce. Glória a Deus. Se é perseguição no trabalho, se é perseguição no lar, se você está passando luta, minha irmã, com teu esposo, se você, meu irmão, está passando luta com a tua esposa, com teu filho, com a tua filha, enfim, eu não sei a tua luta, mas Jesus sabe. Ele conhece a tua luta e com toda certeza Ele vai entrar com a providência na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós vimos que o salmista, aqui no capítulo 107, versículo 13 do livro de Salmo, o salmista, ele nos diz novamente: então
clamaram ao Senhor na sua justiça, e ele os livrou das suas provações, das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. O salmista agora está, glória a Deus, falando que o povo de Deus tinha recebido livramentos. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades e tirou-os das trevas e sombra da morte. E quebrou as suas prisões, diz o salmista. Então o salmista, ele já tinha experiência do que Deus podia fazer na vida de um homem ou de uma mulher que estava sofrendo. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vimos aqui também, amados irmãos, em Salmos capítulo 116, versículo 6. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Olha o que o salmista falou. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. O Senhor guarda os humildes, porque a palavra simples é a palavra humilde, é a humildade. Então o Senhor guarda aqueles que são humildes, aqueles que têm a sua simplicidade. Glória a Deus, o Senhor livra eles de todo o mal. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos contritos. Olha aí, amados irmãos, quantos versículos, quantos livros maravilhosos, né, temos na Bíblia, que nos traz palavras de conforto, palavras de ânimo, né, na hora das nossas lutas e na hora das nossas provações. Glória a Deus. Isaías capítulo 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Olha aí, amados irmãos. O Senhor, ele olha para aqueles que são fiéis. Para aqueles, amados irmãos, que estão abatidos de espírito e que tremem da palavra de Deus. Que tem temor, que tem obediência, que sabe que Deus é poderoso para abater o soberbo e para exaltar aqueles que são humildes de coração. O Senhor tem poder para abater aqueles que são soberbos e humilhar, ou seja, exaltar, glória a Deus, aqueles que são humildes de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui, amados irmãos, nós vamos ler: os soberbos serão abatidos, diz aqui o título da mensagem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Os soberbos, os arrogantes, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 147, 6. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. O Senhor eleva, exalta aqueles que são humildes e abate aqueles que são ímpios. A palavra ímpios, amados irmãos, significa impiedade. Quando fala ímpio, é impiedade, é praticar a impiedade, é praticar as coisas erradas, é praticar a injustiça. E quando alguém se levanta contra a tua vida, ela está fazendo o quê? Praticando injustiça contra a tua vida. Então o Senhor vai abater.
e vai exaltar, elevar a tua vida quando você se humilha na presença do Senhor. Isaías 2:11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Os arrogantes serão abatidos e só o Senhor será exaltado naquele dia. E aquele dia, amado irmão, pode ser o seu dia. Aquele dia pode ser o dia da tua bênção. Aquele dia pode ser o dia da tua vitória. Aquele dia pode ser o dia da minha vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então não temas. Não temas, amados irmãos, o que você está passando. Tenha certeza que Jesus Cristo está ao teu lado para te ajudar. Glória a Deus. O Senhor, Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Mas o Senhor é Deus que Ele fala e cumpre a sua palavra. Seremos consolados pelo nosso Deus. Seremos consolados pelo Senhor na sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser fortificado, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, Ele vai nos fortalecer. Se você está fraco espiritualmente, Ele te fortalecerá. Se você está enfermo, o Senhor vai trocar este corpo, vai transformar este corpo enfermo, Ele vai transformar num corpo de glória. O Senhor trocará nosso sofrimento desta terra por uma coroa de glória e também por um corpo, aleluia, de glória, de um corpo abatido a um corpo glorificado. Ele deixou, amados irmãos, o seu Espírito Santo para nos consolar de todas as nossas provas. Ele deixou o seu Espírito Santo para nos consolar de todas as nossas lutas. Então não precisamos ter tristeza no nosso coração. Não precisa nós ter tristeza no nosso coração na hora da provação. Ah, irmã, mas eu sinto tristeza. É normal. Mas esta palavra, neste momento, está chegando para você como um consolo para a tua vida. Por isso que eu digo, não precisa nós ter tristeza, porque nós já lemos vários versículos e capítulos aqui, livros da Bíblia, que nos traz palavra de conforto, que traz a certeza da nossa vitória. Então tenha certeza que você vencerá a tua luta. Glória a Deus. O salmista Davi, aqui no capítulo 30 e no versículo 5, ele nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, amados irmãos, o teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu tenho prova disso, amados irmãos. Eu já passei por várias provações. Provações, amados irmãos, que muitas vezes depois que a luta passava, eu dizia, meu Deus, como é que eu consegui vencer essa luta? Como é que eu venci essa luta? Quando eu também tive a minha filha enferma na UTI, a minha filha mais velha, né, esteve na UTI, e eu na esperança que ela ia voltar, na esperança que o Senhor não iria levar ela, mas o Senhor já tinha mostrado para mim, por 2 vezes, que eu estava sepultando a minha filha. Então, amados irmãos, naquela hora eu não pensei no sonho que Deus me deu, 2 sonhos que eu estava sepultando a minha filha. Na hora eu não pensei nos sonhos, eu queria a cura dela. Mas o Senhor
né, achou por bem levar a minha filha. E eu digo para os meus irmãos que o Senhor me deu um conforto tão grande, um consolo tão grande na hora da luta, desta luta, que eu, quando o médico chegou para mim e disse, mãe, pai, que eu e o pastor Marcelo estávamos juntos ali esperando a resposta do médico, e o médico disse, mãe, pai, eu fiz o que pude, não consegui salvá-la. Amados irmãos, eu não derramei uma lágrima, eu cheguei perto da minha filha, eu vi a minha filha ali na cama, mas eu não derramei uma lágrima, porque o Senhor tinha me consolado. E passei toda a cerimônia fúnebre da minha filha sem derramar uma lágrima. As pessoas chegavam, amados irmãos, se abraçavam em mim chorando, achando que eu ia chorar, me desesperar, mas não, eu não derramei uma lágrima. Mas depois que eu cheguei em casa, que eu comecei a ver as roupinhas dela, comecei a arrumar o quarto, desocupar aquilo que não ia precisar mais, aí foi que eu chorei, né? Mas durou muito poucos dias, porque eu estava sempre envolvida na obra do Senhor, como até hoje estou sempre envolvida, e o Senhor me confortou e me consolou desta prova, desta luta, consolou também o pastor Marçal, e o Senhor tinha falado comigo antes de eu passar por essa luta. Eu estava para fazer um congresso, um encontro de mulheres, e nesse encontro de mulheres, Deus usou o pastor, o meu pastor na época, né? E Deus usou ele assim para entregar uma revelação para mim. E o pastor, ele me disse assim, irmã, ele disse para mim assim, irmã, eu estou para fazer um congresso, antes da revelação, vou contar primeiro a parte do que ele falou comigo, né? E ele disse assim, irmã, eu estou por fazer um encontro de mulheres. E a pessoa que eu achei mais capacitada para fazer esse trabalho é a irmã. E eu falei para ele, pastor, eu nunca fiz esse trabalho. Mas aí ele disse, não, mas a irmã é muito sábia, a irmã tem sabedoria, a irmã é muito criativa. Então eu achei a pessoa mais certa para fazer esse congresso, esse encontro de mulheres. E eu disse, tá bom, pastor, mas eu não tenho prática, eu não tenho experiência, nunca fiz um congresso. Só que, amados irmãos, eu já tinha guardado, né? Eu tinha ido num congresso uma época, e parece assim que eu já sabia, né? Que Deus ia colocar isso na minha mão, porque eu apontei tudo que estava lá no congresso, tudo que estava acontecendo naquele encontro de mulheres. Porque eu pensei assim, um dia, quem sabe Deus vai colocar alguma coisa na minha mão, e eu vou fazer esse encontro. E aí, amados irmãos, eu já tinha alguma coisa guardada em casa, porque eu tinha feito, né? E depois, passando os dias, isso aí foi mais ou menos uns 6 meses antes do congresso, que ele falou comigo, né? Aí ele marcou para 6 meses depois. E nesses 6 meses que eu estava, entre esses 6 meses que eu estava para criar o trabalho, ele já me entregou uma revelação. E ele disse para mim, né, porque isso foi no final, foi mais ou menos no meio do ano, né, de 2015, e a minha filha se hospitalizou, foi final de 2015, foi 23 de dezembro, né, e o Senhor recolheu ela no dia 1º de 2016, né, 1º de janeiro de 2016. E lá pela metade do ano, né, de 2015, que ele falou comigo. E depois ele me entregou uma revelação, quando eu estava já fazendo os preparativos, né? Ele me entregou uma revelação e ele disse, irmã Helena, Deus manda te dizer que você vai passar por um temporal. Esse temporal vai ser muito forte, mas Deus vai te dar graça nessa luta. Deus vai te dar graça nesta prova. E depois desta prova, o Senhor vai te dar a sabedoria, a criatividade para você fazer esse trabalho que foi colocado na tua mão. E assim aconteceu, amados irmãos. Eu sepultei a minha filha em janeiro de 2016 e já comecei correndo, né, para fazer o congresso. Eu não lembro qual foi o mês, eu não lembro, de 2016, mas eu já comecei a correr para fazer os preparativos para o congresso. E para a glória de Deus, amados irmãos, foi um congresso muito abençoado. Inclusive, eu estarei colocando no nosso canal, no canal do YouTube, eu estarei
Vou ver se eu consigo postar esse congresso ao vivo, para que os irmãos possam ver como é que foi esse trabalho, né? Então, amados irmãos, foi muita vitória. Então eu digo para você, amado irmão, eu passei muitas provas, muitas lutas, mas nessas lutas que eu passei, o Senhor sempre esteve comigo. E eu digo para você que eu sou muito feliz em passar tudo que eu passei, e sou muito feliz com o meu Senhor, porque todas as lutas que eu passei até hoje, todas elas o Senhor me deu a vitória. E eu e o pastor Marçal, nós temos a nossa maior luta, é a de perseguição. Nós somos perseguidos, muito perseguidos, por invejas, né? Por invejas. Só que depois da luta, depois da perseguição, depois desta luta que nós passamos, o Senhor nos dá uma vitória muito grande, depois da luta. Então, amados irmãos, isso não é motivo para nós nos entristecer, mas é motivo para nós nos alegrarmos na luta, na provação, porque eu tenho experiência própria que depois da luta a vitória é muito maior. A glória da segunda casa será maior que da primeira na tua vida e na minha vida. Que Deus abençoe, meus amados e queridos irmãos, que o Espírito Santo de Deus conforte, alegre o teu coração e que essas palavras possam te trazer edificação espiritual para a tua vida. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou estar orando em teu favor. Glorioso Deus e maravilhoso Pai, neste momento, Senhor, de oração, ó Pai querido, me encontro diante de Ti para te pedir, Senhor, que o Senhor visite a cada irmão neste momento, a cada irmã, a cada um que está passando por grandes lutas e grandes provações, porque nós sabemos, Pai, que a luta não é para nos matar, a luta, Pai querido, não é para nos destruir, meu Deus, mas a luta é para nos edificar a nossa vida espiritual. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer por todas as lutas e perseguições que até hoje nós já passamos, e que o meu irmão, a minha irmã, possa também te agradecer pelas lutas e provações, porque eles vão te agradecer pela vitória, assim como eu te agradeço pelas vitórias que até hoje o Senhor tem nos alcançado, por esta vitória tão grande também que o Senhor nos deu. Aleluia, Senhor, esta vitória que o Senhor colocou, essa bênção nas mãos do pastor Marçal, de ser presidente de uma igreja, que isso nunca tinha passado pela nossa cabeça, mas o Senhor colocou em nossas mãos, o Senhor confiou em nossas mãos esta grande obra pentecostal da sã doutrina. Por isso, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.